Boa noite, começando mais um podcast Missionário em Campo. Hoje temos a presença do Alexandre Ferraz e do pastor Leandro Tinoco. Antes de começar, eu queria ler um texto que eu achei muito interessante, que ele fala justamente sobre o nosso assunto de hoje, Business Mission, que fala do seguinte: os negócios são uma força motriz primária do amor de Deus na história humana. Negócios bem feitos glorificam a Deus. Há um poder intrínseco nos negócios que possibilita a criação de empregos dignos, multiplica recursos através de criatividade e trabalho duro, prover para famílias e comunidades, impulsiona a inovação e finalmente promove o bem na sociedade. Nós não temos que seguir uma estratégia evangelística para justificar o propósito da empresa ou de alguma forma tornar esse trabalho sagrado. Profissionais dos negócios que seguem Jesus no mercado já possuem uma vocação santa. Contudo, há uma enorme oportunidade diante de nós para alavancar o poder de negócios dados por Deus, para abordar questões espirituais, sociais, ambientes e econômicas mais relevantes para o mundo hoje. Para obter um impacto positivo por meio de negócios lucrativos em torno de 4 pilares: pessoas, planeta, lucro e propósito eterno. Há um movimento crescente na Igreja Global de pessoas aproveitando essa oportunidade, trabalhando de diferentes formas. Uma delas é Business Mission, ou Negócios como Missão, uma comunidade daquelas que constrói o reino de Deus através dos negócios, em meio aos mais vulneráveis, menos favorecidos e fora do alcance do evangelho da nossa vizinhança e ao redor de todo o mundo. Esse texto é de Samara Brandão, ela acho que chama BAN Global. Eu acho que é justamente a abreviação, né, de Business Mission. Eu não sei como que pronuncia esse BAN. Mas eu achei bem interessante esse texto, porque ele aborda justamente isso, a importância e quanto que é relevante. E antes de eu partir para a primeira pergunta, eu queria que o pastor Leandro Tinoco se apresentasse para nós e falasse do que o trabalho atual, como que você tem desenvolvido. Se apresenta para nós, para todo mundo conhecer melhor. Bom, primeiro, muito prazer estar com vocês, muito bom. E esse é um tema bastante relevante que eu tenho me envolvido já há muitos anos, especialmente depois que eu trabalhei na Ásia como missionário. Eu fiquei 10 anos lá. Isso já fazem mais de 16 anos a primeira vez que eu fui para lá. E o meu trabalho lá principal foi com treinamento de líderes, mas também entrega de bíblias, plantação de igrejas e mobilização missionária. Nós ajudamos a abrir 7 agências missionárias. E aí é que entrou o BAN e projetos sociais também e outras ações que a gente chama de ações criativas, né? Para entrar em locais que são fechados ao evangelho ou que são mais difíceis o acesso, né? Uma dessas ações foi a criativa, né? Foi abrir empresas ou ajudar empresas de missionários da terra, né? Missionários lá da região e de estrangeiros também. Há uns 6 anos atrás eu voltei de mudança para o Brasil, mas a gente continua o trabalho lá na Ásia, em mais de um país, e uma das coisas que a gente entendeu que era estratégico era continuar e ampliar o trabalho com BAN. Antes, quando eu morava lá, o nosso trabalho era basicamente de acompanhamento e consultoria, né, para missionários da terra e de outros, né? Quando a gente voltou, a gente resolveu abrir um BAN lá na Ásia, né, e aqui no Brasil. Então, nós exportamos café para a Ásia há uns 3 anos e pouco atrás e abrimos uma empresa que ela já teve várias transformações no caminho, mas hoje ela se chama Nova Import Export e as ações principais dela na área de business, né, de negócio, é importação, exportação e intermediação de negócios. A gente tem trabalhado intermediando para receber investimentos
no Brasil, receber investimentos em outras partes, especialmente da Ásia e Oriente Médio. Enfim, a gente tem trabalhado colocando pessoas na mesa para negociar. E a parte missional da empresa, que a nossa empresa é um BAN, né, a gente tem trabalhado na formação de líderes e na prospecção para abertura de novos negócios BAN aqui no Brasil e em outros locais. Bom, além disso, dessa parte que é linkada à empresa, eu também estou plantando uma igreja, a Igreja Batista Calvário, e tenho preparado líderes para plantar outras igrejas em Goiânia e em outros locais, e trabalhado numa agência missionária que nós criamos anos atrás, chamada Conectar, trabalhando com treinamento de indígenas na Amazônia, suporte ao missionário entre ciganos, entre presidiários e entre quilombolas, dentre outras ações. Enfim, tem um conjunto de ações aí missionárias linkadas à agência missionária, né? E sou pai de 2 meninas lindas, elas tiraram toda a beleza de mim, então agora eu estou feio e casado com uma mulher maravilhosa também, chama Flaviana. Acho que é um resumão, acho que eu resumi, aliás, eu acho que eu falei demais, né? Mas enfim, era para ser um resumo. Não, foi bom, muito bom. Muito bom. Alexandre, se apresenta para nós também. Bom, meu nome é Alexandre, eu não nasci num lar cristão e me converti em 1983, né, na PIB, Goiânia, e sempre trabalhando, né, é uma igreja que proporciona pra gente essas oportunidades de estar trabalhando nessa área da obra, né, e eu sou engenheiro, né, trabalho numa área de manutenção de uma operadora de telecomunicações, e o meu trabalho, o meu BAN é onde eu trabalho, né? Tive uma parte com apoio junto com o pastor Leandro, né? Na Conectar, uma experiência assim, que tem sido muito válida, né? Ainda estou de uma certa forma dando esse apoio e conhecendo muito de perto esse instrumento que eu considero assim muito valioso para a pregação do Evangelho. Certo. Antes de a gente partir para o nosso assunto, queria compartilhar porque que eu queria falar tanto dessa ferramenta. Porque quando a gente estava na Ásia, o pastor Leandro Tinoco foi nosso mentor lá e ele deu a oportunidade para a gente de conhecer um local em que esse era o foco. Era um hotel, um restaurante e uma cafeteria. E eu tive a oportunidade de ficar ali por 3 meses, né? Juntando nos 3 anos que eu fiquei lá, a gente ficou mais ou menos 3 meses e pouco nesse local. E para mim foi uma experiência que me marcou muito, porque quando falava do BAN, para mim era muito distante da minha realidade. Eu como missionário e tal, isso aí é para quem é empresário e tal, era muito distante, mas ali eu tive a oportunidade de vivenciar. Não foi uma coisa que eu ouvi, não foi uma coisa que algum empresário me contou, não. Eu tive a oportunidade de vivenciar aquilo ali e vi que, caramba, isso dá muito certo. Isso é muito legal, porque você dá uma qualidade de vida para uma pessoa, você está dando emprego, uma condição de uma qualidade de vida para ela, e além disso você tem uma oportunidade de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo. E ali era muito legal o trabalho que eles faziam, lógico, dentro da realidade, né, daquela cultura, do local, mas é muito interessante. Eu voltei de lá com isso muito no meu coração, assim, algo que me impactou muito, que eu falei, gente, isso dá muito certo. É algo que, assim, se a gente conseguisse realmente tocar no coração de cada empresário, de cada pessoa que gosta de trabalhar com negócio e entender que ali onde você está, o seu negócio, era uma ferramenta para você falar de Cristo e pessoas se converterem. Pessoas, elas conhecerem a Cristo através do seu testemunho. No podcast passado, o João Vitor falou dessa questão do testemunho, né, no local de trabalho. E essa é uma realidade que nós, como cristãos, a gente realmente tem que vivenciar e viver isso. E eu fiquei pensando muito nisso, eu voltei com isso no meu coração, e eu ainda tenho orado. E eu fico pensando justamente por quê. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Por que ainda quando se fala do BAN, nas igrejas, parece que é algo tão distante dentro da realidade das pessoas? Por que a gente não comenta tanto isso? Isso eu não vi só dentro da igreja, eu vi até em agências missionárias. Parece que quando fala disso, as pessoas, elas têm medo de falar porque está vinculado a dinheiro, não sei, ou está vinculado a
a outras coisas. Mas eu queria ouvir de vocês, por que ainda parece que é tão distante da realidade dos cristãos, dos crentes que estão aí trabalhando com negócios? Por que a gente não fala isso na igreja? Por que a gente não toca nesse assunto? Parece que existe, às vezes, um tabu mesmo. Eu queria ouvir de vocês, que vocês falassem um pouco dentro da experiência que vocês têm sobre o BAN. Tá. Eu acho que tem alguns motivos, né? Você citou na pergunta alguns possíveis aí, né? Falar de dinheiro é sempre um tabu, a questão profissional, né? Mas você citou uma coisa que eu acho que ela está no centro disso aí. É a questão da definição de termos, o que é o quê. Né? Então, mesmo quem está falando sobre hoje está derrapando demais. Então, imagina quem não está falando, né? Então, hoje o conceito de BAN, o que significa BAN, ainda não está 100% definido. E existem muitas divergências, né? E para nós da Conectar, da Nova, né? É uma empresa que é um projeto missionário, que é diferente de um outro conceito que também está sendo discutido, né? Que é de empresa do reino, Kingdom Business. Né? O conceito de empresa do reino, ele significa que o dono da empresa, ele é um crente, ele é um cristão em Cristo Jesus, fiel. Então, tudo que ele faz para dar o testemunho do evangelho, ou assim deveria ser. Então, se esse crente não entende que a empresa é de Jesus, alguma coisa está errada. Ou ele não é crente de verdade, ou ele não entendeu o que é o evangelho. O evangelho tem que englobar todas as áreas da vida, né? Lutero dizia que cada um de nós na sociedade somos os dedos de Deus para cuidar uns dos outros. Então, o padeiro é um dedo de Deus, né? O dono do mercado, o dono da borracharia, cada um é um instrumento de Deus. Todas as vocações são instrumentalizadas por Deus para o cuidado da humanidade, né? Então, isso, quando o crente entende, então ele tem um kingdom business, um negócio do reino. Isso é diferente de um cristão chegar à conclusão que Deus o chamou para missões. Quando Deus o chama para missões, e aí ele entende que uma ferramenta que é o BAN é útil para onde ele vai, ou onde ele está, então aí essa ferramenta é mais do que simplesmente uma empresa que dá um bom testemunho do evangelho. Ela é uma empresa que ela tem como fim, o alvo dela é evangelizar, discipular e plantar igrejas. Então, se a gente não faz essa distinção, primeiro, a igreja não vai entender o que a gente está falando. É a mesma coisa das pessoas chegarem na frente da igreja e falar: todos nós somos missionários. É muito bonito, só não é verdade, e nem bíblico, né? Se todo mundo é, então ninguém não é, né? E outra, na Bíblia, missionário é quem tem uma direção específica de Deus, tem um reconhecimento da igreja local de que ele teve essa direção, então essa pessoa é separada, treinada e finalmente enviada pela igreja. É só a gente olhar, por exemplo, a igreja ali em Atos 13, identifica Paulo como uma pessoa para ser enviada, que já havia, inclusive, líderes da igreja, né? E aí enviam ele. Quer dizer, tudo é formal, não existe cada um por si, né? Não existe essa questão. Então, nem todos na igreja são missionários nesse sentido. Paulo e Barnabé são enviados como missionários. Nem todas as empresas são BANs, nem todas as empresas de cristãos, né? Só aquelas empresas que o dono da empresa, né? Os donos entenderam que eles querem transformar a empresa num projeto missionário. Então, na verdade, essa definição de termos, para mim, ela está no centro do debate hoje nas agencias e a relação do BAN com as igrejas locais. Os empresários não entendem o que nós estamos falando sobre BAN, porque quando nós falamos que BAN é ser um empresário que dá um bom testemunho, a maior parte dos empresários cristãos que eu conheço dizem, e muitas vezes é verdade, né, que dão um bom testemunho. Então, eles já têm um BAN, quer dizer, eles estão evangelizando, discipulando, plantando igreja como alvo, como KINAI da empresa deles, né? Então, isso está no centro. Se a igreja, se nós mesmos, né, missionários e agências, não chegarmos a uma conclusão dos termos, a igreja também não vai. Isso aconteceu, só para terminar minha resposta, né? Mas aconteceu com projetos sociais há décadas atrás, na verdade, há 100 anos atrás, né? E nós sentimos a reverberação até agora, que algumas igrejas, ou parte da igreja, começou a acreditar que projetos sociais, ou ações sociais, em si já era o evangelismo, né? Em si já era a proclamação do evangelho. E aí teve uma divisão na igreja, entre aqueles que concordaram com isso e aqueles que não concordaram. Surgiram os fundamentalistas, né? Que na época tinham um outro significado.
eram aqueles que afirmaram que a Bíblia tinha fundamentos claros acerca do que é a pregação do evangelho, por exemplo, né? Bom, ainda hoje, há pessoas que acham que projetos sociais em si só já são a proclamação do evangelho. Boa parte das agências missionárias não concordam com isso, mas isso criou uma divisão na igreja e a gente ainda sente no campo missionário, muitas vezes missionários que querem usar projetos esportivos, projetos sociais, projetos artísticos como um fim em si mesmo e não como um meio para o testemunho do evangelho, né? Então hoje a gente está com o mesmo risco. Eu tenho sentado com algumas pessoas na área de business que estão falando que o que eles têm é BAN e eles nunca têm nenhuma experiência de pregação do evangelho na empresa deles ou no ambiente em volta da empresa deles, né? E eles acham que isso é o que tem que ser feito. Bom, se não há proclamação, né, do evangelho, não há evangelismo, né? Não há discipulado, não há plantação de igreja, não há conversão de vidas, né? E isso a gente sabe porque o evangelho fala, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a clareza do evangelho, né? Então o BAN é uma estratégia fenomenal, mas se a igreja não entender o que a gente está falando, ela não sabe nem como se envolver. Vocês tocaram em dois pontos que são primordiais para isso, né? O primeiro, até quando nós fazemos lá na Conectar o Talk Mission, né? Que eu vou apresentar a palestra do Léo sobre o Business as Mission, eu falo, olha, acho que nenhum de nós poderia acreditar que numa mesma frase caberia glorificar a Deus e negócios, porque realmente é isso, né? Porque quando você fala de negócios, você está falando de dinheiro, você está falando de lucro, aí até arrepia, né? Você falar de lucro e falar de glorificar a Deus, né? Você está falando de competição, normalmente a competição nos leva a você jogar sujo, né? Enfim, o mundo nos dá muitas experiências de que o negócio é uma coisa nociva, né? Para não dizer coisa do demônio, né? Então, eu imagino que a primeira coisa é isso que você mesmo tocou, Débora, sobre a pessoa tentar ajustar uma coisa com a outra, né? Não fico assim surpreso quando o próprio campo, algumas igrejas também temem por isso, né? E aí eu junto com o que o Léo falou, porque também o pastor Léo, o que realmente como é que está chegando às pessoas, essa definição, né, do que vem a ser isso. Porque são oportunidades tão grandes pra gente, né? Eu vou até assim, tentar dividir um pouco com a minha experiência, né? Porque até pegando esse texto que você falou aí, Débora, que fala também de profissionais, né? Que estão no campo. Como eu disse, eu não vim de um lar cristão e uma das coisas que não cabia na minha cabeça era quando o evangelho ia chegar em toda a parte do mundo, né? Eu não entendia aquilo, né? E naquela época a internet existia, né? Agora está começando a entender um pouco melhor. E mais do que isso, é porque é aquela frase, né, pastor Léo, missão do outro lado do mundo e missão do outro lado da calçada. E como é que é o caminho para isso? São os lugares que a gente vai lá para trabalhar. É o lugar onde a função nossa, o tema aqui é missão, né? Como nós temos a nossa missão ali também, né? O Léo, no final do pastor Léo, foi pelo falar, né? É o ouvir, né? Nós temos que falar. E é importante a gente entender isso, essa definição, porque Deus, desde o início, Ele se preocupou que nós tivéssemos responsabilidade na sua criação. Tanto nós somos praticamente corregentes ali do início e hoje também, tanto quando a gente separa em dois, né, quando nós temos eu como profissional, que não sou dono da empresa, mas eu sou um profissional ali, né, e a pessoa quando ela é dona da empresa. Só fazendo uma ponte aí, o Alexandre. Outros termos que foram trabalhados aí nas últimas décadas, né, foram fazedores de tendas, profissionais em missões, né, que foram termos que trabalhar essa realidade. Não só o dono do negócio, né, mas o profissional também em diferentes ambientes, ele pode também assumir aquilo como uma direção de chamado missionário,
seminário, né? Isso. Ou não, ele pode ser só um crente que dá um bom testemunho, né? Naquele ambiente que também faz parte, obviamente, da nossa missão maior, que é representar o reino de Deus onde estivermos, né? E aí você me fez lembrar um testemunho daquele promotor, pastor, lá de Brasília, quando ele teve o Talk Mission aqui em Goiânia. Sim, nossa, fugiu o nome dele agora. Também, ele também. É uma pessoa joia. Olha só que interessante, Débora e Lucas, olha só, ele na palestra que ele deu no Talk Mission, ele falou o seguinte, que lá na promotoria, era aquele negócio, quando ele chegava no café, parece que o assunto mudava, né? Quem nunca teve já essa experiência, né? Aquele negócio do churrasco, do clube, no domingo de manhã, todo mundo, pô, mas você não vai fazer esse domingo, por quê? Não sei o quê e tal. Ele falou, olha, a gente sempre é alvo de chacota. Mas ele falou uma coisa interessante, aí só pegando um gancho com isso com que o Léo falou, sobre do bom testemunho. E ele falou que quando tem alguém com problemas, alguém que precisa de uma palavra que seja séria, vai atrás dele. Olha só como é que são as coisas. Então, você pode ser cheio de chacota e eu repito sempre isso, gente. A vida cristã é essa, né? Quando Jesus fala assim, olha, vocês estão se sentindo perseguidos, bem-vindo ao clube. E torce para você não ser cerrado no meio, para você não ser decapitado, mas bem-vindo ao clube, né? Então, essa é a nossa vida, né? E aí, esse bom testemunho, isso é um lado. O outro que eu estava dizendo é essa parte que é uma oportunidade maior ainda, quando você é o dono da empresa. Obviamente, né? Sem querer ser muito doles aqui, né? Mas como diz lá no Homem-Aranha, né? Que é quanto maior o poder, maior a responsabilidade, né? Quando você tem uma empresa, a responsabilidade vai ser bem maior. Por quê? Porque ali você vai estar de cara com a Receita Federal, você vai estar de cara com os impostos, você vai estar de cara com uma competição que é muito severa, você vai estar de cara, que é o que principal, né? Que é o famoso best-seller do pastor Léo, né? Que fala que a felicidade, né, o sucesso, né, a resposta disso, né, são as pessoas. O segredo do sucesso são as pessoas, né? Então, olha que oportunidade maior de você ter nas suas mãos uma realidade dessa. Porque eu imagino que é isso que a Débora pôde testemunhar lá na Ásia, né? Com certeza. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando, dentro da igreja, a gente percebe que as pessoas, elas fazem justamente essa questão. O Léo falou sobre chamado, e eu estava pensando que as pessoas, elas, desde o início, acho que sempre existiu aquela questão de jogar para o outro, né, a responsabilidade. Por exemplo, a responsabilidade de falar de Deus, a responsabilidade de fazer missões, a responsabilidade de evangelizar, de ser sal, de ser luz, é para aquele que tem o chamado, é para aquele que realmente Deus chamou, aquilo ali é sua responsabilidade. De levar o evangelho é responsabilidade do pastor, responsabilidade do missionário, responsabilidade do seminarista, e isso não me inclui, porque eu não fui chamado. E a gente sempre faz essa coisa, né? A gente joga a responsabilidade pro outro, a gente joga o dever pro outro, a gente tem esse costume. Eu via muito isso. Desde que eu estava no seminário, eu via as pessoas falando assim, não, mas isso é responsabilidade do missionário, isso é responsabilidade daquele que foi chamado. E eu acho que por isso também, quando se fala sobre a minha vida, até dentro do trabalho, eu tenho que ser essa pessoa que vai transmitir a mensagem, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz, porque é muito mais fácil eu transmitir essa obrigação e responsabilidade para o outro, do que para eu realmente assumir e entender que essa é também, quando a gente fala sobre a questão da vocação, é porque falam que vocação e chamada é a mesma palavra, no sentido de que Deus vocacionou a todos nós, para realmente ser sal e ser luz. É ir de fazer discípulos, é a responsabilidade de todos nós. E é muito mais fácil quando eu transmito essa responsabilidade. Só que aí as pessoas esquecem que o pastor, ele é o que cuida das ovelhas. Quem tem um contato direto com não crente, com aquelas pessoas que precisam ver de Cristo, aquelas pessoas que realmente estão perdidas. Não é o pastor que está no ambiente de trabalho secular e do que eles falam, né, de secular. Não é o pastor que está lá muitas vezes, não é o missionário. Quem está sou eu. Eu no meu ambiente de trabalho, na faculdade, é onde eu estou. Né? E eu fiquei pensando também nessa questão da gente sempre jogar essa responsabilidade pro outro, né? E outra coisa também que eu tava pensando, e o Léo falou do fazedor de tendas, quantas pessoas jovens a gente conhece que muitas vezes vai para fora, tá em outro país, e lá ele tem a oportunidade de falar de Cristo para aquelas pessoas, mas ele tá num ambiente de trabalho e justamente isso não foi trabalhado na mente dele, de que ele pode ser usado pelo Senhor ali, ele
ele tem a oportunidade de estar vivendo em outro país e de ser ali o transmissor da mensagem do Senhor, né? E quantos outros jovens a gente conhece que tem essa oportunidade, mas ali ele só está como mais um trabalhador, né? Não é um cristão que entendeu que por onde eu estou, eu devo ser sal, ser luz. Eu fiquei pensando nessa questão. E uma das coisas que eu vi muito, que a igreja precisa de profissionais, a igreja precisa de cristãos que entenda que eles precisam terminar a evangelização do mundo. Como a gente vai, igual o Alexandre falou, como que a gente vai falar de Cristo para todos os povos, a igreja toda não entender de que é a responsabilidade de todos nós, né? Não é só daquele missionário que está lá, é a responsabilidade daquele missionário que for, mas e eu também, né? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Então, é todos os profissionais. Eu queria falar justamente isso. O Léo falou do fazedor de tendas. Qualquer profissão, ela pode ser usada como fazedor de tendas, tirando um pouco aí do business, né? Você acha, Léo, que toda profissão pode ser usada para o reino, para fazer tendas? Não só pode, é um mandamento. É um mandamento, tem que, né? Na verdade, quando você usou a palavra chamado, né, e vocação, é exatamente a mesma palavra do ponto de vista bíblico-teológico, né? Então, a palavra chamado no Novo Testamento e no Antigo Testamento não é usada para ministério, ela é usada para salvação. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, se alguém falar que ele não é chamado, é porque ele não é crente em Cristo Jesus. Porque se ele for chamado, está no pacote ser servo de Cristo Jesus, então utilizar todos os recursos que tem, seja ele oportunidades, dinheiro, capacitações, talentos, dons, profissão, todos os recursos nós temos que usar para servir a Cristo Jesus nesse tempo presente, nessa sociedade que a gente está inserido. Então, na verdade, o chamado não é se eu vou ou não vou ser pastor ou missionário. O chamado é se eu vou ou não vou ser servo de Cristo Jesus, crente em Cristo Jesus. Eu vou recebê-lo em meu coração, então me tornar filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que representá-lo com tudo que eu tenho. Agora, a próxima pergunta que eu tenho que fazer, e aí a gente divide às vezes de forma didática para usar a palavra vocação nesse sentido, embora teologicamente ela também significa chamado, né? Que a próxima pergunta é qual é a vocação? E aí agora que eu estou querendo me referir aqui, são as nossas profissões, as nossas tarefas na sociedade. Nem sempre profissões, por exemplo, uma mãe que não tem outro jeito a não ser ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então ela não tem necessariamente uma profissão, né? Ou um índio que está no meio da selva amazônica, que ele não tem uma profissão, mas ele tem tarefa naquela sociedade, né? A gente vai dar treinamento para pastores indígenas e além do fato deles serem indígenas no meio de uma floresta, né? A outra função que eles têm é ser pastores, mas eles não têm acesso a outro tipo de profissão, digamos assim, né? Então todas as nossas profissões e tarefas, nós deveríamos quietar o coração, buscar a presença de Deus e ter a convicção que Deus nos chamou para elas, que Deus nos direcionou para elas, se a gente quiser usar uma outra palavra que não confunda a nossa cabeça, né? Então Deus direcionou a minha vida, eu, Léo, né, para ir para a Ásia e depois trabalhar com determinados tipos de ministérios, mas direcionou a vida do Alexandre para ser engenheiro, direcionou a vida do Gabriel para ser médico, da Débora para ser ministro de missões numa igreja local. Então essa vocação ou essa direção de cada um de nós, ela é única e todos nós deveríamos ter certeza que Deus nos chamou para usá-lo. Aí vem a pergunta que você me fez específica, né? Será que Deus usa todas as profissões? Na verdade é assim, é óbvio, né? Deus nos chamou para sermos, nos criou para sermos mordomos, né? Gênesis capítulo 2, nós somos colocados aqui como corregentes, o Alexandre citou, né? E não mudou de lá para cá. Nós ainda somos responsáveis por sermos bons dispenseiros da graça de Deus, das coisas boas que Deus colocou nas nossas mãos, né? Então, a questão maior que a gente tem que perguntar, então, tendo resolvido isso, né? Assim, eu vou obedecer ou eu não vou obedecer? Primeiro, né? A segunda eu vou
ouvir com clareza o que Deus quer que eu faça, ou eu vou estabelecer o meu caminho, eu que vou dizer o que eu quero fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, com o meu talento. Se toda a igreja parasse e todos, né, falassem assim, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou para a profissão que Ele quer, no local que Ele quer, me dedicar da forma como Ele quer, a gente terminaria de alcançar todos os povos e todos os cantos escuros da cidade onde moramos, né? A gente terminaria isso aí em 12 meses, né? Hoje, dependendo da conta, tá? Só para falar de matemática, né? Dependendo da conta, a gente tem 200 povos não alcançados. Uma agência chamada Finishing the Task está assim trabalhando, né? Dependendo da conta, faltam 4.000 povos não alcançados. Aí a AMTB, Associação Brasileira Missionária Brasileira, né? Ação Brasileira Missionária Transcultural, pronto. Eles têm lá uma lista de 4.000 povos não alcançados. Inclusive em Goiás tem 2. Com tanto de igreja que tem em Goiás, tem 2 povos que nunca ouviram falar de Cristo Jesus aqui em Goiás. Então, mesmo que sejam 4.000 povos no mundo, né, a conta mais difícil de fechar, se toda a igreja hoje, 2 bilhões de crentes, entendessem que tudo que tem pertence a Deus e que eles têm que obedecer à vocação de serem servos de Deus com as suas profissões, né, a gente terminaria o trabalho bem cedo. E aí, a questão só para concluir, todas as profissões são úteis? Sim, todas que são legítimas. Tem profissões que não são legítimas, né? Profissões que deturpam a humanidade, né? A dignidade humana. Obviamente elas não são legítimas, mas todas que são legítimas são sim instrumento de Deus. E aí uma questão que vai junto com essa legitimidade da profissão, né? Naquele local, né? Faz sentido, né? Naquele ambiente, naquela hora, faz sentido. Tem um homem chamado Irmão André, né? O nome dele é André, obviamente, mas as pessoas acostumaram chamar de Irmão André. Ele criou a missão Portas Abertas. Portas Abertas. E ele dizia, né, porque por isso surgiu o nome, que não existem portas fechadas para o Evangelho. Hoje nós trabalhamos isso com mais clareza ainda, né? Ele foi, obviamente, um herói, né, na história missionária, está vivo ainda, né? Mas todas as portas, eu já fui na Coreia do Norte, eu já fui em locais tão fechados quanto a Coreia do Norte em outros países, e as portas estão escancaradas. A questão é para quem e para o quê? Quer dizer, quem é que vai e quem é que vai fazer? Missionários tradicionais não são bem recebidos em vários locais do mundo, inclusive em países de primeiro mundo. Agora, empresários, diplomatas, professores, estudantes, artistas, esportistas, profissionais de alta qualidade em praticamente qualquer profissão, eles são bem recebidos em quaisquer locais do mundo, desde países de ponta, de primeiro mundo, até países de terceiro mundo que têm uma grande necessidade, desde países amplamente abertos, secularizados, até países com ditaduras fechadas para qualquer coisa externa. Então, não existem portas fechadas, existem irmãos fechados dentro das 4 paredes nas suas igrejas. Ô, Débora, posso fazer uma pergunta aí? Só invade o podcast de vocês. E a crise que aflige o irmão, que ele, vamos supor assim, ele tá ouvindo o podcast, ele tá achando massa, interessante e tal, parada business e misturar com evangelismo, mas e se ele chega numa conclusão fatal, vamos dizer assim, de que no trabalho dele ele não consegue ou falta alguma coisa pra ele, como é que o cara que é crente, ele lida com essa crise? Eu falo porque eu já presenciei pessoas perguntarem assim, e como que você serve a Deus no seu serviço? E são pessoas assim, o cara tá lá já tá quase aposentando na profissão dele e a pessoa gaguejando, entendeu? A pessoa é totalmente perdida e não sabia pra onde correr e nem onde enfiar a cara com essa pergunta. Aí eu fico pensando, e esse cara que ele percebe que ele tá nessa crise? Na verdade, a sua... Pode, Alexandre. Não, vai lá, pastor, desculpa. Eu vou responder, então, de uma perspectiva, Alexandre, e aí você responde de outra. Eu vou responder da perspectiva de um pastor de igreja local, tá? O que você acabou de falar, Lucas, é o fracasso das igrejas locais. E não dos profissionais. Pelo menos não em primeiro lugar. Quer dizer, se a igreja local não ensina um crente a ser crente, ela fracassou na sua tarefa, não em toda, mas pelo menos em parte importante da sua tarefa, né?
ela pode, por exemplo, estar evangelizando corretamente, mas ela não está discipulando essa pessoa para ela entender o que é ser crente. Então, é óbvio que isso aí a gente não resolve com um podcast, nem mesmo com uma pregação ou um curso, né? Sim. A gente resolve isso aí com uma mudança de mentalidade no dia a dia, que vai demorar anos, né? Na igreja que eu estou hoje à frente, a gente está plantando a igreja há um pouco mais de 2 anos, nós falamos sobre isso o tempo todo. E mesmo assim, direto, essa questão, de uma forma ou de outra, volta à tona, porque não é uma resposta que vem uma vez por todas, é um trabalho que a igreja local tem que colocar como prioridade. Como que eu vou formar os meus empresários, os meus jornalistas, os meus professores, as minhas donas de casa, os meus estudantes, para serem bons cristãos no mundo? Quando eu tinha 12 anos de idade, só para dar um exemplo, a igreja que eu fazia parte me ensinou como evangelizar espírita, como evangelizar ateu, como evangelizar hippie. Eu tinha 12 anos de idade, né? E eles me ensinaram a como evangelizar sem usar a Bíblia, caso me deparasse com uma pessoa que não queria usar a Bíblia, né, para conversar, e me ensinaram a abordar as pessoas, a ir para dentro da casa das pessoas, a sentar com elas, a ouvi-las. E eu tinha 12 anos de idade. Hoje, os nossos meninos de 12 anos de idade, nós queremos preparar acampamentos para eles ficarem brincando, né? Eu brincar de fazer pau. E não que seja de todo ruim, de forma alguma, mas assim, tem que ter mais coisa, né? Nós temos que discipular as nossas crianças e os nossos jovens, né? Só reforçando isso que o Léo falou, que a gente vive, sem dúvida nenhuma, num mundo muito difícil, né? Lá em Neemias fala que a gente não deve falar que o antes, né, que antigamente era melhor, né, que isso não está certo, né? Mas a gente sabe que, como eu já falei aqui, né, como eu citei aqui Charles Swindoll, a nossa mensagem é a que eles menos querem ouvir. Hoje a gente vê, nós temos uma mensagem do absoluto, gente, nós temos uma mensagem que é o que é certo e o que é errado, é o que menos o mundo quer ouvir. Então, de uma certa forma, né, me colocando no lugar dessa pessoa aí, Lucas, eu imagino esse pânico. Aonde eu trabalho, só para vocês terem uma ideia, já tem vários e-mails que são endereçados assim: bom dia a todos. Vocês conhecem esse direcionamento, né? Ou seja, você tem o todos, todas, só que aí você define um gênero, né? Então, já coloca todos. Isso aí é quase que oficial, né? Tem um programa de inclusão que eu tô por fora dessas coisas, agora eu aprendi. Então é isso. Então você não fala isso. Agora que a Débora é mãe, ela vai ficar por dentro disso. Né? Vai. Então, assim, sem dúvida, a gente tem uma situação, vamos dizer assim, tudo contribui contra, né? Ou seja, nós temos uma palavra do absoluto, do certo, do errado, e do outro lado nós temos um mundo que é mais aberto à flexibilização, é mais aberto cada um. Meu colega, o status dele do WhatsApp a religião é meu modo de ser, né? Então acaba que cada um tem o seu Deus dentro de si, né? E é esse mundo que a gente tem que pregar. E aí eu pego então primeiramente eu sinto esse pânico, né? Eu sei o que ele está dizendo em relação a isso. Agora o outro é isso que o Léo falou. De novo Homem-Aranha, né? Para grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Se a gente está com um mundo mais difícil, a gente tem que se esforçar mais a falar para esse mundo. Então, nós como igreja, né, a instituição igreja nos preparar, e nós como cristãos estamos preparados para isso, para sabermos como falar e quando falar, o que falar. Às vezes a gente também ataca muito. Que tal às vezes a gente usar um pouco na defensiva para ver os argumentos que eles têm, né? A gente sentir um pouco isso. E principalmente, e aí não tem argumento para ninguém fazer defesa das atitudes. As atitudes, isso aí, se você não conseguir fazer, aí sim tem uma luz, não é nem amarela, é vermelha. Eu queria dar 2 exemplos aqui para vocês, só para fechar isso. Um era um piloto de táxi aéreo que tinha na igreja, eu não lembro o nome dele aqui agora, e ele falou que ele em determinado tempo, ele tinha que ir no norte de Goiás, eu acho que ali no
no sul do Maranhão, enfim, do Tocantins, no norte do Tocantins, e tinha uma tribo lá que ele não podia pousar naquela região. Era uma tribo que não era fechada, não, ela era trancada, assim, para receber pessoas. E ele colocou na cabeça dele como é que entraria lá. E aí ele ficou sabendo depois, muito mais tarde, que um dos indígenas saiu e veio para Goiânia para estudar. E na faculdade, alguém pregou para ele. E ele levou o evangelho lá para a tribo dele. Ou seja, a pergunta das profissões, né? Meu amigo, se você é um estudante, do teu lado tem um índio que precisa levar a palavra para lá. Esse é um lugar propício. Esse é um lugar propício. O outro, me permite só fazer um testemunho meu aqui. Meu primeiro emprego, eu era uma equipe de Brasília, né? Então tinha só uma filial aqui em Goiânia e eu praticamente tomava conta dessa filial. E eu ficava com uma Kombi, cabine dupla. O volante ele não jogava, não. Ele fazia uns 4 sets, assim. Né, aquele negócio mais complicado tudo, né? Mas eu tomava conta da Kombi. E eu cantava lá no Salmo de Louvor. E aí o pessoal perguntou se a gente não podia ir lá para Caldas Novas, para lá para a igreja. E era para pregar mesmo, viu, gente? A igreja estava começando a formar lá, tudo. E para a gente colocar bateria, aquelas coisas todas, né? E aí eu conversei com o pessoal de Brasília, né? Para falar, olha, eu estou na minha igreja. Só para vocês terem uma ideia, meu apelido era Batistinha lá no meu trabalho, né? Então, olha, eu queria ir lá com a Kombi e tal, tudo, né? E, enfim, permite só perguntar. Ela chega até lá e fala, não, chega, tá sob controle, né? E nós fomos para Caldas. Quando eu saí dessa empresa, né, que aí eu ia me desligar, ia para uma outra empresa, tem o rapaz de Brasília, o diretor de Brasília veio aqui em Goiânia para conversar, o que estava acontecendo. Aí eu falei, não, quero uma outra oportunidade. E ele falou o seguinte, olha, o que me chamou muita atenção é a confiança que a gente tinha em você. Aquele dia da Kombi, você podia ter pego essa Kombi, saído com ela, ninguém ia ficar sabendo. Gente, quando a Bíblia fala que a gente tem que ser sal, o próprio papel do sal num tempero, né? Você não precisa colocar 2 colheres ou uma xícara, é uma pitada, né? Então o nosso esforço também no nosso serviço, ele é um grão de mostarda, né? Então, ou seja, o final, né? O grande finale aqui, né? Então a primeira coisa justamente é essa, a gente precisa ter igrejas fortes, nós precisamos também estar como Neemias ali preparado, né? Com uma mão ali na espada, a outra fazendo a obra, nos preparando mais. E também a gente ter muita consciência que o lugar que nós estamos, tem que ter a consciência que Deus nos colocou lá para pegar para um índio ou para levar numa simples atitude já uma palavra que demonstra o que realmente Cristo te ensina. Eu estou muito feliz com esse podcast, porque é um podcast que realmente estou aprendendo. É algo que para mim também é novo. Hoje, apesar de eu ter vivido, como eu contei a experiência, mas a gente sabe, como o pastor Leandro falou, ô Léo, tá difícil falar pastor Leandro, porque... Pode falar, Léo, tá ótimo. Mas por respeito, vou falar pastor Leandro. O pastor Leandro, como ele falou no início, é algo bem mais amplo do que a gente imagina, é algo maravilhoso, assim, para mim, é algo que realmente mexeu muito comigo. No podcast passado eu falei, acho que eu me empolguei, quando a gente fez com a Jordana e com o João Vitor, mas o áudio não ficou legal e o Lucas teve que cortar essa parte. Mas eu contei um pouco da experiência que eu vivi, principalmente no projeto que eu tive a oportunidade de participar. Foi coisas simples que Deus deu a oportunidade de realizar, mas foi coisas que mexeram muito comigo. Um dos exemplos, assim, que eu contei foi, por exemplo, que quando a gente chegou no treinamento, muitos jovens nunca tinham saído de casa. Aí quando chegava o momento do aniversário, o pessoal ficava muito triste. O pessoal ficava, hoje é o primeiro aniversário longe da minha família. E viraram pra mim e falaram assim, Débora, sabe fazer bolo? Gente, bolo, assim, eu já fiz umas 2 vezes na minha vida. E eu não fiz mais. Aí eles falaram, mas então você topa a gente tentar? Vamos lá. Aí eu fiz o bolo de aniversário, o primeiro bolo de aniversário que a gente fez com a menina lá. E ligamos pra mãe, perguntando qual bolo que ela gostava e tal. A mãe pegou, o moço falou qual que era a receita. E a gente lá seguiu a receita e tal, e fez. E ficou legal. Quando a gente foi entregar esse bolo, assim, só de ver a expressão da pessoa de alegria, tipo, nossa, vocês fizeram, vocês lembraram de mim, vocês, né, foram pra cozinha fazer algo que eu realmente gosto. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, gente, que legal. Uma coisa assim,
dá trabalho? Não dá, é uma coisa simples, né? E mexeu tanto com as pessoas. E aquilo ali virou algo que ficou constante no grupo. Todo aniversário eu tinha que fazer o bolo. E quando a gente foi para a Ásia, a gente foi ampliando, né? Vai melhorando aqui, vamos tentar fazer isso, vamos tentar colocar alguma coisa que representa a pessoa, e a gente foi tentando colocar algo que representava e tal. E aquilo ali foi ficando, e durante todo... Eu tô devendo um bolo por isso ainda. Vai arriscar? Vou fazer, Lucas. E durante todo o projeto a gente realizou essa oportunidade de poder fazer, e até lá mesmo com os locais do país, lá eles não tem muito costume de comemorar o aniversário e tal, mas a gente fazia bolo nos nossos encontros e cantava parabéns e tal, e era muito legal porque você vê a expressão da pessoa. E quando eu fui essa oportunidade de viver de trabalhar nesse restaurante, que eu fiquei na parte do restaurante, da cafeteria, e convivendo ali com os locais, e durante segunda-feira tinha os encontros, é algo que realmente mexeu muito comigo. Eu falei, gente, tá investindo em vidas. E ali eu tive a oportunidade, porque a maioria deles eram de vilarejos, era de locais distantes. E a gente visitei 2 vilarejos de 2 jovens que trabalhavam lá, e o que eles recebiam, eles mandavam para os pais, e os pais estavam construindo a casa deles, porque os vilarejos são bem humildes, sabe, desse país. E muitas vezes, assim, eles vivem do que eles plantam. Mas esses jovens, eles juntavam o dinheiro, e eles mandavam para a família estava ali juntando dinheiro e construindo a casa, construindo um local para eles. Eu achei isso muito legal, porque eu falei, gente, olha a qualidade de vida que tá dando para esses jovens, a oportunidade de até ampliar, porque chega no mês de janeiro, eles iam para outro país, eles iam para Singapura, e lá é outra experiência que eles viviam, e eu achei isso muito legal. Eu falei, gente, por que a gente não vive isso no Brasil? Lógico que não dá para aplicar da mesma forma como é lá, mas é algo que a gente precisa pensar, e isso me impactou muito, é algo que eu tinha orado, colocado diante de Deus. Falei assim, me dê a oportunidade de poder viver isso, nem que seja começando a fazer bolo, mas que seja algo que realmente junte o prazer de fazer, de gostar de fazer, com a oportunidade de falar do Senhor para outras pessoas, nem que seja no simples pegar um bolo e falar do amor de Cristo, falar, olha, a gente fez isso, mas porque antes disso existe alguém que te ama muito mais e que lembra de você, não só no momento do seu aniversário, mas no decorrer de toda a sua vida, de todos os dias, que é Deus, Ele te ama de uma forma incrível. Não sei se é a oportunidade também de falar de Cristo, do amor de Cristo, mas é algo que realmente mexeu comigo, e ouvindo vocês falar comigo foi um aprendizado muito grande. Então eu quero agradecer Léo e Alexandre por essa oportunidade mesmo, porque é algo que mexe comigo, porque foi uma experiência que Deus deu a oportunidade de viver, e eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer pro Léo, porque ele foi o mentor, né, dessa oportunidade, e agradecer a vocês mesmo por esse aprendizado hoje, que quem ouvir esse podcast também olhe dessa forma como um aprendizado mesmo, pra gente ampliar a nossa mente, ampliar a nossa visão, né, do que a gente pode fazer pro reino de Deus. Amém. Alexandre? Eu terminei. Vocês não viram nada? É porque eu fiquei na dúvida, desculpa. Eu acho que a gente tem que, no final da frase, falar câmbio. Final. Over. É que fica, sabe, dá aquele cortado assim, aí a gente fica meio assim, vai continuar ou não vai, sabe?